dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus? Não há salvação para ele em Deus? A cabeça dele já estava assim, zanzando como Jó, né? Lá quando a gente vê que Jó, ele era totalmente inocente e os amigos deles começaram a dizer, mas será? Será mesmo que ele é verdadeiro? Será que ele merece? E Davi trabalhava muito na cabeça dele isso de que ele tinha pecado. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha olhado, gostou da mulher, ele era rei, ele podia pegar a mulher que ele quisesse, mas não aquela. Ele foi, adulterou com ela, né? Não pediu para Deus, porque é muito lindo ler a história de Davi, porque em todas as áreas que ele vai na guerra, onde ele está perseguindo, desde que ele foi ungido, tudo o trabalhar dele era direcionado por Deus. Ele pedia, Deus, eu fico nessa cidade ou eu marcho? E aí Deus se revelava e falava, não, pica a mula, porque a coisa vai pegar, você vai morrer, vai embora. Deus falava com ele, gente. E eu fico pensando como é o inimigo tão tremendo, que ele sabia que Davi, né? Davi é respeitado até hoje pelos judeus tremendamente. Como que o inimigo sabia? E ele tentou, e ele queria fazer Davi. É assim na tua vida. É assim na tua vida. O inimigo vai tentar até o final, até o dia que você fechar os olhos, você vai ser tentado para negar a Deus. Uma para você perder a salvação e outra para ele falar, ó Deus, ganhei. É assim que ele confronta, que o inimigo confronta Deus, porque ele sabe que ele não vai voltar mais para lá. Aí Davi olhou, namorou, deitou com a mulher ficou grávida. Aí veio a notícia, isso passou tempo, porque o pessoal estava em guerra. Aí veio o marido da mulher, e aí ele falou, nossa, agora como que eu vou me safar disso? Olha só, gente, como que a gente é. Porque eu já li para vocês aqui no capítulo 17, 9 e 10 de Jeremias, se você marque aí para você ver, que o nosso coração é enganoso, pior do que qualquer coisa. Pior do que qualquer coisa é o coração do homem. E quem é o que vê lá dentro é Deus. Porque Deus estava olhando o coração de Davi nesse momento, mas ele não conseguia se enxergar, porque ele estava com o olho na mulher do próximo. Aí ele foi, inventou uma coisa lá, falou, vai lá, mentira, porque a mulher falou, tô grávida, e agora o que eu faço? Ele falou, não, eu vou trazer o Urias e vou mandar ele ficar um final de semana lá. Aí você fala que é filho dele, tá? Tudo isso em tácito, não é que ele estava falando e tinha consciência de que ele estava fazendo isso, não. Aí ele vai lá, faz tudo isso, fala com a mulher, combinação, né? Duas pessoas. Aí ele vem, vai lá, Urias, na tua casa ver a tua esposa, porque eu acho que ele imaginou a mulher tão bonita dessas, ele vai ir? Porque faz tantos meses que ele tá na guerra, ele vai ir, mas só que ele falou, eu amo mais o meu rei, eu vou ficar aqui na porta por se acaso vir alguém tocar nele. Olha só a fidelidade, que coisa triste, que coisa horrível. Aí ele não vai, daí fica aquele negócio que ele não foi, e pipipi, o WhatsApp pra lá e o WhatsApp pra cá, que não sei o que o homem não foi, daí ele não ia conseguir cobrir, a mulher ficou grávida, fora do tempo, meu Deus do céu. Aí ele teve outra ideia, eu vou mandar ele, pegou lá o general, fala, manda ele na frente da guerra, pra ele morrer, porque ele tinha que morrer pra ele poder encobrir o pecado dele. Olha só, e tudo isso ele fez, e tudo isso nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de fazer isso, gente, porque o nosso coração é perverso, diz lá em 17 de Jeremias 9 e 10, é perverso, enganoso. Quem o conhecerá? Deus o conhecerá, para que possa dar a paga segundo o que cada um faz. Então, o que nós semeamos, nós pagamos. Então, Davi, ele fez tudo isso, o homem morreu, daí veio, chorou, fizeram o teatro, tal. Ele pegou a mulher, coitada da viúva, agora eu posso, eu caso com ela, aí nasceu, o bebê não nasce, aí eles, o bebê morreu, né? Na verdade, aí Deus falou assim, agora é a minha vez. Você que tá na pornografia, você que vai lá dar uma descartada, o homem que se masturba e deixa a mulher pagando, né? E tal. Então, acontece isso, gente.
a pessoa está em outra coisa que não é os mandamentos de Deus. Deus quer que a pessoa viva com a pessoa, aproveite bem enquanto ela é nova, porque lá também, não sei, em Eclesiastes ele vai falar na sua juventude, daí depois sabe que a pessoa vai, não é justo você trocar uma mulher de 50 por uma de 25. Quer dizer, é justo se você quiser, né? Se a pessoa quer, ela pode fazer o que ela quiser. Mas vai viver atormentado, porque uma pessoa de 25 anos, a pessoa que tem muito dinheiro, ela já sabe que ela tá só por dinheiro. Então não adianta querer, né? Então não é muito melhor seguir a Deus, não é muito melhor fazer aquilo que tá nos mandamentos, e Davi não fez. Ele fez tudo isso que eu tô falando para vocês. E aí ele foi lá, pegou a mulher nos olhos do povo, claro que sempre tinha sei lá, não vou nem falar, uma emissora lá que tava sempre, né, os paparazzi lá, tudo, né, para dar a solução, e tinha muita gente que era contra. Então, quando o Absalão começou a falar e dividir, eles falavam, eles comentavam, será? Ele pegou a mulher do outro lá, que amava tanto ele, tal, tinha essa conversação, essa coisa. E aí o Absalão começou a atrair o pessoal, e aí ele fez lá uma tramóia lá, que nem o povo sabia que estava sendo usado, né? Que nem no nosso governo atual, né? Faz uma tramóia lá que até crente vai votar nele, e faz o L, tudo indo da glória a Deus e aleluia. Então, tava mais ou menos nessa situação. Aí o que acontece? Ele dá o golpe no pai, porque já havia uma maldição. Por isso que ele fala aqui, muitos dizem de mim, da minha alma, mas não há salvação para ele em Deus. Por que eles falavam isso? Por que eles falavam? E por que ele colocou isso aqui no Salmo 3? Porque eles sabiam, não tinham certeza, mas sabiam, e alguns sabiam, né, porque ele tinha dado a ordem, e havia esse zum de que ele não ia ser salvo pelo que ele tinha feito. Só que eles não sabiam que lá no íntimo, depois, veio o profeta e falou: olha, eu vou ter que contar uma historinha aqui, Davi, que você acha dessa pessoa que foi lá, tinha 100, 1 milhão de ovelhas, ele podia matar a ovelha e comer as dele, mas não, ele quis ir lá e pegar a ovelha que tinha só um, coitado do homem, meu Deus, ele fez isso, esse homem fez isso, você é o rei, né? Como que dizendo, eu tô falando pra vocês como que passou o episódio. Aí ele vai lá e fala assim: olha, esse homem tem que morrer, gente, traz ele aqui que, ó, a cabeça dele vai rolar, Você viu como eu tenho razão? Que Jeremias já escreveu que o nosso coração é enganoso? Aí, com muita tranquilidade, eu vejo assim, com tanta serenidade, o profeta disse: é você. Esse homem é você, porque você foi lá, você pegou a mulher do homem que te amava, do homem que confiava em você, do homem que dava vida por você. Você foi lá, tomou a mulher dele, engravidou ela, mentiu, matou, assassinou. Então é você. E agora, o que eu faço? E agora? Só que ele se arrependeu, ele jejuou, mas não teve forma, já aquele filho não nasceu. E aqui terminamos para vocês verem o capítulo 1 e o 2, o porquê que passa tudo isso. Mas logo ele lembra no capítulo 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Era um negócio que cobria a cabeça, que ele estava falando aqui, que eu esqueci o nome agora, e ele pegava todo o corpo e ninguém podia tocar. Ele fez menção dessa arma aqui, que era o escudo da cabeça, mas não era só o escudo para a cabeça, era escudo para tudo. E sabe que quando nós vamos lá em Efésios e nós vemos aquelas armaduras, quando ele fala do capacete da salvação, gente, é sobre mais ou menos isso que ele quer falar, de que nós devemos ter uma proteção, uma certeza da proteção, através desse capacete, que é o capacete da salvação, a certeza da nossa salvação, certeza de que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, a certeza de que nós somos santos. Quem é que vai morar lá no céu? Santo de mão e puro de coração é aquele que vai ver o reino de Deus.
Quem é que vai mais ver o reino de Deus? É aquele que não pratica aqueles 17 pecados lá que Paulo falou e ainda outros que eu já falei em outro momento. E os que dão o fruto do Espírito, que é amor, paz, gozo, longanimidade, paciência, domínio próprio, fé. Ai, meu Deus, são 9 somente, né? Para concorrer com tantos da carne. Então, a gente tem que prestar atenção dentro de nós. E ele estava ali com aquela certeza, porque o povo não sabia. Eles estavam indo para o lado de Absalão. Porque eles falavam, será que ele é pecador? Será que ele não é? O que aconteceu? Ele tem salvação? Ele não tem salvação? Era isso que Davi estava escutando naquele momento, que o povo falava. E ele estava perdendo a guerra, mas de repente ele fala, não, Senhor, tu és o meu escudo, tu sabes que eu paguei um preço muito alto, tu sabes que eu me arrependi, tu sabes, Senhor, que eu daria tudo para não ter feito isso, tal, se arrependeu e tal. Aí ele fala para Deus isso e ele tem essa certeza da salvação dele, ele tem essa certeza que Deus esteve com ele e que Deus seguia estando com ele, mas o povo não tinha essa certeza não, por isso que eles falavam. Então, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Gente, não tem coisa melhor do que você estar seguro da tua salvação, de você saber quem é o grande eu sou. Sabe aquele grande eu sou que quando Jesus falou, aquela tropa de soldado caiu no chão com a unção? É porque o grande eu sou, se vocês procurarem no hebraico, não existe o verbo ser no hebraico. É uma coisa muito além que você tem que estudar. Ele já sabe, ele já foi, ele já voltou, ele já foi, ele já voltou. Então não precisa que nós nos preocupemos. Deus sabe e é por isso que você tem que ter essa certeza da sua salvação para que as bênçãos possam fluir na tua vida, tá? Já limos o número 1. Deus falou que o culto ele iria trazer notório pelo pecado que ele cometeu. Por isso, se você às vezes tem preocupação com o pastor que te dirige ou qualquer pessoa que tem um cargo de confiança na igreja, você só ora a Deus, porque Deus traz à luz todas as coisas. Uma hora ou outra vai vir à luz. É só aqueles que são fiéis orar e pedir a Deus que Deus vai trazer à luz, como ele fez. E ele prometeu a Davi que a espada nunca mais sairia da sua casa. Você quer ler toda essa história lá em 2 Samuel 15, você pode estar lendo, tá bom? Mas tu, Senhor, és meu escudo, minha cabeça e minha glória. Aqui no 2 e no 3, ele está falando sobre a confiança que ele mesmo tinha, né? Que nós acabamos de falar. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Estava hoje no meu Instagram e eu encontrei uma frase que talvez você já encontrou, de Einstein. É uma história que fala o seguinte: Einstein foi em um hotel de Tóquio e quando ele foi buscar, né, ele era meio doidinho da cabeça, né, não era muito assim como nós, comum e corrente, né, ele não sabia, foi procurar o dinheiro, não estava o dinheiro, aí ele pegou e escreveu no papel, escreveu lá uma frase, eu até vi, né, a frase lá, mas está em inglês, não entendi nada. Ele escreveu aquilo e ele falou o seguinte: se você tiver paciência, isso daqui vai valer muito mais do que essa singela gorjeta que eu iria te dar. E aí, agora não faz muito tempo, foi vendida essa frase, essa pessoa, não sei se foi a pessoa, na verdade, teria que ver lá a história, né? Eu sou muito de escavar as histórias, eu amo saber. Foi vendido em um leilão, essa frase que ele escreveu lá e deu para essa pessoa, que se ele fosse confiante e vivesse a vida tranquilamente, esperar o momento, iria valer muito mais. Foi vendido por $1,5 milhão, $1,5 milhão. Olha só. Então, isso é para levar você a pensar de que quando Davi falar, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E a frase, uma das frases, uma vida calma e modesta
trará mais felicidade do que a busca constante do sucesso e do desassossego que vem com essa busca, tá? Então, não é que você não tem que buscar as coisas, não é que todo mundo trata de querer ser rico e fica sonhando a vida inteira. É na preocupação do futuro, você tem que viver um dia atrás do outro. E o que acontece aqui com Davi? Nesse versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Lá em plena guerra, essa guerra, gente, estava a tão grave que cada vez mais as tropas de Davi se vendiam a Absalão. As de Absalão era tremendo. E aí Davi tinha que clamar, ele estava humilhado, ele correu, ele fugiu, ele orou, ele estava muito humilhado, ele estava se escondendo do seu próprio filho, porque, claro, quem é que vai matar um filho, gente? Que pai que vai? Eu estava meditando essa semana. Quem que vai querer matar um filho, por mais mal que esse filho seja? E ele estava fugindo e fugindo, e estratégia, e aí ele ainda falava, olha, gente, vocês não toquem no meu filho, vocês vão lá atrás dele, era como que dizendo assim, vocês prendam ele, mas não toquem nele, não façam nenhum mal, porque eu não quero que ninguém mate ele, eu não quero que meu filho morra. E aqui o que acontece? Ele se humilha e vem a oração, vem a confiança em Deus, vem tudo na mente dele. E ele consegue deitar, colocar a sua cabeça na almofada e falar, Senhor, eu consegui dormir a noite toda porque amanhã eu preciso seguir lutando, gente. Quem de vocês que se tivesse uma guerra aqui iria dormir de noite? E isso na palestra que eu falo lá sobre ansiedade, é um pecado você não buscar essa tranquilidade em Deus. E Davi tinha essa tranquilidade. Por que a palavra de Deus fala? Davi era conforme o coração de Deus, era guerra, gente. Agora, Senhor, eu preciso dormir porque eu preciso lutar amanhã, então eu vou dormir. Ele deitava e dormia. E sabia que no outro dia, se fosse a vontade de Deus, ele iria levantar dali e iria estar de boa e iria seguir a guerra, e não precisava ele se preocupar, porque tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus, aleluia, tudo. Não, olha só, Deus quer falar assim uma e outra vez, ele fala, olha, fique sossegado, meu filho, eu tô segurando você, eu sou o teu esconderijo, eu sou o teu castelo forte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só esse versículo já daria paz no teu coração. Eu fiz os céus e a terra, é esse que te sustenta. É esse que você tem que confiar e colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem se preocupar com nada. Claro que você pode lutar e ser rico, porque os judeus até hoje, nesse exato momento, 55% dos que têm todo o dinheiro da terra são os judeus, sabiam? Vamos lá investigar para vocês verem. 55%, porque eles sabem como ganhar dinheiro, eles sabem como desfrutar, eles sabem como não fazer nada no sábado, né? Os que não são messiânicos, eu acredito que até os messiânicos mesmo fazem isso, eu acredito, né? Porque é muito forte essa cultura. E ele no sábado eles não fazem nada, eles só aprendem a palavra, dão atenção aos filhos, à esposa, ensinam a palavra, fazem a comida antes para não fazer nada, para esse dia eles dedicarem só no conhecimento de Deus. E agora eu pergunto, o que nós estamos fazendo, gente, nessa correria toda, né? Que o culto passa 1 minuto do horário e nós já estamos com a ira ali. Se demos lugar à ira, vai sair palavra que a gente não quer. Não é verdade que acontece isso com a gente? Então, eu acho que eu já falei mais ou menos, né? Que Davi, ele foi humilhado. Sempre que nós temos uma situação de humilhação, é para que nós sejamos levados ou guiados à oração. Foi isso que aconteceu, né? No capítulo 2 ali. Ele estava humilhado, o povo estava falando, ele falou, muitos inimigos se levantam contra mim, estão indo tudo para o outro bando, Jesus, o que é isso? Aí ele vai, se humilha, corre o monte lá de Sião, né, porque ele é um tipo de Cristo. Se eu fosse falar sobre o tipo de Cristo, era outra live que eu teria que fazer. Mas eu tô contando a história, contextualizando e falando algo, mas sabendo que tudo que Davi passou aqui nesse salmo,
tudo que aconteceu com Jesus e ele foi vitorioso. Aí ele vai se levar na oração e nós conversando com meu esposo, eu falei, amor, veio uma revelação para mim e eu já choro, porque eu sou muito emotiva. Eu falei, ai meu Deus, eu fico preocupada quando eu estudo, leio, que tem que ler 15 vezes primeiro, depois você começar a estudar as outras coisas e tal. É o que eu aprendi, né, na exposição. E aí eu fico pensando, qual que é o tipo de Cristo ali? Quando Davi vai fazer essa oração, Jesus também vai fazer essa oração e veio uma revelação na minha cabeça. Eu nunca entendi o porquê que Jesus vem. Vocês não podem velar nem uma hora comigo? Ali, gente, era esse tipo de Cristo, era o sofrimento, porque Jesus já sabia o que ele iria passar. E os amigos dele, os discípulos, já tinham vivido tanta coisa, tá lá. Nem uma hora puderam velar com o Senhor. Onde ele foi um pouquinho mais para frente, estava derramando gente, os poros, saíam sangue de tanto estresse. Quando acontece isso, uma pessoa está num estresse muito grande. Por que Jesus estava no estresse? Ah, ele não era Deus? Ele não era filho de Deus? Ele era homem e ele chegou num estresse tão grande porque ele já sabia tudo que ele iria passar, que ele precisava de que os amigos dele estivessem do lado dele. Nós sabemos que muitas vezes nossos inimigos se vão do nosso lado. Quando meu pastor, o Doni era pastor-presidente e missionário, enquanto a gente estava lá, a gente tinha muitos amigos nas redes sociais, né? Porque o cargo não interessava a nós. O importante não é expulsar demônio, é ter um cargo, ser presidente, ser vice-presidente, ser missionário, isso não vale nada. O importante é você viver a tua vida lá no íntimo e ser santo. E saber que, como Davi, que não importa o que as outras pessoas falem, o importante é dizer, como Davi aqui falou, que ele é o escudo para nós. Nós temos a certeza do que nós estamos vivendo com Deus. E é isso que importa. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa que essas pessoas que nos tiraram, porque na verdade eles tiraram o cargo nosso, por um motivo, falando que eu mandava no meu esposo, mas não era. Era eu que dirigia o culto desde sempre. Eu dirigia o culto, eu fazia vigília. Eu tratei de estudar, eu fiz 2 institutos bíblicos porque eu achava muita necessidade e meu esposo não podia. Eu pregava, eles me tratavam como pastor, eles me amam até hoje, mandam mensagem no privado. E tantas coisas, aí como eles queriam colocar uma pessoa da índole deles, aí eles acharam que esse seria uma ótima coisa eles tirarem. Depois de 30 anos eu não servia mais para ganhar alma. Temos pastores nos Estados Unidos, temos pastores agora que estão vindo ajudar minha filha e o meu filho aqui, que eles estão abrindo ministério, pastores que nós ganhamos. Temos pastores em cidades lá que eles não conseguem adaptar-se com o costume brasileiro, aí eles estão pregando a palavra. Eu posso dizer que esse salmo corresponde a mim, a nós, porque nós sabemos o que é que nos cobre a nossa cabeça, nós sabemos onde estamos parados, Senhor. Não importa o que as pessoas falem, o importante é o que nós temos dentro de nós. Terminando, porque a gente não pode falar da gente, a gente tem que falar de Jesus, falar de Deus, mas essas coisas acontecem. Davi estava nessa situação, né? E aí ele é levado a orar, muitas vezes esse peso de glória, né? Nós não devemos cuidar, não devemos trocar por qualquer coisa, por qualquer pecado, por qualquer tentação, porque o peso de glória, nós temos um peso de glória. E esse peso de glória acontece quando nós nos humilhamos, quando nós estamos sendo humilhados e não pecamos, tá? Nós poderíamos ter feito no judicial, vários advogados se pronunciaram, porque advogadas que eram jovens lá, que viram nós ficar velhos, eles vieram ver, como assim que vocês vão embora? Por que vão embora? Nós ganhamos essa causa. Não, nós não queremos. O meu esposo falou, né? Eu até que sou meio sangue quente, fiquei brava. Eu queria fazer um juízo, assim, que, meu Deus, daí o meu esposo falou assim, olha, amor, tudo que eu fiz aqui, todas as construções que eu fiz, eu vou perder o meu galardão, não quero perder o meu galardão. Vamos pegar e sair pela porta da frente, que na verdade eles não fizeram nem de 30 anos de coisa, eles não deixaram nem nós fazer uma despedida. E aí a gente veio e tal, e Deus, irmãos, não tem, como Davi, Deus tem todas as coisas no controle, e Deus tem seguido
os nossos passos e dado, olha aqui, filho meu, olha aqui o que eu sou para você. E Deus sempre falava para nós, não confie nos homens, sou eu que cuido de vocês. E é verdade. Nunca devemos confiar no homem, porque olha só o que Davi fez, sendo um líder, graças a Deus que ele confiou. Só que nunca mais foi a mesma coisa para Davi, porque sempre vai ter aquela manchinha. Esse salmo aqui, também eu anotei aqui, eu anotei algo aqui que eu vou ler. Tem momentos que só as lágrimas e oração, para nós conseguir equilibrar, porque a luta é tanta, né, o que estava acontecendo com Davi. Porque Absalão, ele estava totalmente buscando matar o pai dele para ficar no lugar dele. O versículo 4, esse salmo foi escrito sobre banho de lágrimas de Davi, porque era tanta humilhação e ele só se apegava a Deus, tanto que ele escreveu esse salmo. O 5, depois de tantas lágrimas e depois de tanta humilhação e tal, nasce a confiança, né? Porque nós vamos ver aqui no salmo onde ele demonstra, no capítulo 5, quando ele se deita e se levanta, e daí ele vai falar, nossa, minha confiança agora tá louca, né? Não temerei 10.000 milhares que estavam em volta dele para matar ele, não temerei, eu vou dormir tranquilo. E ele levantava no outro dia como se nada. Agora o 7, sobre isso que eu estou falando agora, no Salmo 1, em versículo 5, disse, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só, a confiança, gente, é o Salmo 1. Essa confiança sempre está, pelo que Deus sempre está falando para nós, e nós não fazemos caso. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se na igreja tem justos, o pastor está em pecado, ele não vai subsistir. Não vai, porque está escrito na palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Davi confiava em Deus e dormia tranquilo. Agora eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. Em quem você confia? Em Deus ou nos governos? Ou no teu emprego? Ou no teu esposo? Ou na tua esposa? Onde que está depositada a tua confiança? Se não é em Deus, eu até anotei aqui na hora, né? Deus me deu assim, que às vezes eu sou meio cômica. Se você confia em outras coisas que não seja totalmente Deus, e se você não lê a palavra todos os dias, você não vai ter essa confiança, eu tenho certeza que não. E a pesquisa é que 85% dos pastores não leem a Bíblia, imagina a congregação, né? A minoria que é de ler a Bíblia todos os dias. Se você não faz isso, você não vai confiar totalmente em Deus, você vai viver afanado, ansioso, ai meu Deus do céu, e não sei o que. Não vai nem encontrar aquele versículo que Jesus fala, você pode añadir 1 centímetro, aumentar 1 centímetro da estatura? Não, então pra quê? Vocês são do mundo? Porque a gente é do mundo que faz isso, que fica pensando no que vai comer, no que vai vestir. Se vocês são fiel e buscam o Rei de Deus em primeiro lugar, eu tô aqui, meu filho, eu dou tudo pra vocês. Olha só que coisa linda. Se você não tem essa confiança em Deus, comece a ler a Bíblia para ter essa confiança, desarrojar essa confiança, porque senão só vai restar eu falar essa frase para você, do Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá defender a tua esposa, o teu emprego, o teu cargo? Não, eu sou isso. Tudo. Tem uma música que eu acho que tá de moda, essa que eu escuto tanto por aí. É tudo. Ah, sim, é um negócio que tá passando na Globo de tarde. Não que eu assista, mas eu escuto. Tudo na vida passa, né? Parece que é uma novela que eles voltaram a colocar. Então eles começam a colocar. Onde você vai, tem essa música tocando. Tudo na vida passa, tudo que sobe e desce. Nossa, esse cantor era mais ou menos assim, do mundão, né? Mas ele falava umas coisas assim, tudo que sobe, desce, tudo que... Se não tá legal, Deus vai fazer você descer. Nesse negócio aí. Se você não confia em Deus, quem poderá defender-te? E agora? Quem poderá defender? Diria o Chapolin Colorado. Versículo 6, 7, nós já falamos. Ah, não, 7 não, 6. Eu já falei sobre não temerei a 10 milhões de pessoas, né? Ele dormia tranquilo com essas 10 milhões de pessoas ao redor dele, porque ele sabia que era Deus que estava ali. O 7 diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, a confiança total em Deus. Pois feriste a todos, Deus já tinha ferido a todos os meus inimigos lá atrás, nos queixos.
Quebraste os dentes aos ímpios. Eu até escrevi frase que o Spurgeon também falou. Quando o dragão tentou lançar sua chama de fogo na alma de Jesus, ele se enfraqueceu. Por quê? Porque quando ele tentou matar, ele achou que ele matando ele ia acabar, ele não acabou, era nada. E voltando um pouquinho aqui, eu anotei, Jesus dormiu durante uma tempestade para nos mostrar que a paz não está na ausência de momentos difíceis, mas sim na presença de Deus. Billy Graham escreveu essa frase. Olha, eu vou repetir novamente. Jesus dormiu durante uma tempestade para nos ensinar que a paz não está na ausência de momentos difíceis, mas sim na presença de Deus. Então você deve confiar em Deus totalmente, como Davi fez. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Deus pode tudo, meu filho. Você tá aí passando uma luta e confia em Deus, vai buscar, vai se humilhar, vai orar na presença do Senhor. Se você não recebeu ainda, é porque você não se humilhou o suficiente, orando em lágrimas. Porque esse salmo foi escrito em lágrimas, nas lágrimas de Davi, porque a Bíblia relata, se vocês lerem lá, onde eu falei para vocês lerem no 2 Samuel 15, vocês vão ver que ele foi humilhado, coitado, ele chorava, era o filho dele que estava perseguindo e mais da metade do povo que se voltou contra ele. A salvação vem do Senhor, versículo 8. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. E se vocês soubessem o que significa brahá em hebraico, é a autoridade que Deus dá para que você seja próspero, bem-sucedido e fecundo. Quando a Bíblia fala de fecundo, é que você tem uma boa relação sexual com a tua esposa e tem muitos filhos. Você é respeitado porque você fez alguma coisa. Quem que não respeita, gente? O Bill Gates. Quem não respeita essas pessoas? Nossa, as pessoas, nossa, fulano, né? Ele construiu um império. E se você for ver, Einstein, que eu mencionei aqui a frase dele, também ele era judeu. Então, a bênção, quando alguém olha para a palavra de Deus e faz como no Salmo 1, aqui que diz assim, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, né? É que eu vou estar meditando, lendo a Bíblia? Não. É que eu vou ler uma porção da Bíblia e vou colocar ela em prática, tá? Lá no meu trabalho, lá na escola, lá onde eu estou na rua. Gente, é aí que você vê, você coloca por obra tudo aquilo que você leu. Antes tem o seu prazer e nela medita de dia e de noite. Eu levo 20 minutos se eu vou caminhando, 5 minutos de carro, 20 minutos caminhando no meu trabalho. Eu vou meditando na palavra. Oh, Deus, que maravilha. Olha só, Senhor, essas montanhas que daqui vocês não vê, mas eu estou vendo. Aleluia. Fala até em língua, gente. Dá vontade até de falar agora. Mas é maravilhoso olhar e saber, Senhor, que só Tu olha naquela montanha e vê o que tem, a vegetação que tem por baixo, que vive, que sobrevive, as cobras, sei lá, eu odeio cobra, mas todos os animais, Senhor, Tu vê cada coisa, nós não podemos ver, como não nos maravilharmos diante de tão graciosa manifestação de Deus que é a criação. Então você tem, em vez de você ficar 24 horas, né, olhando gracinhas no TikTok, vai ler a Bíblia, gente. Vai fazer isso, porque isso é bênção. Olha que ele fala, sobre o teu povo seja a tua bênção. É o final que ele fala aqui. E quando nós vamos ver que bênção significa isso, que a palavra bênção, brahá, vem da palavra beresh, que é outro significado, que é a raiz da palavra bênção, brahá. E ela significa estar de joelhos, andando de joelhos, lendo a palavra e fazendo ela valer. Então é porque não é fácil, tá? Não é fácil ser abençoado, não é fácil ter essas 3 coisas de bênção. A bênção, gente, não, você não... daí a gente ganha, né? Hoje eu recebi uma bênção. Hoje eu recebi uma oferta de R$250. Meu Deus do céu, Jesus, como Tu é bom, meu Deus. Caí assim, né? Justo no que você precisa. E aí você fala, ai, que bênção, ganhei uma bênção. A bênção você não ganha. A bênção você vai buscar. Essa bênção aqui, não é essa bênção. Ai, que bênção, ganhei uma oferta. Não, essa bênção
é aquela que você anda de joelhos, meditando nela, tem prazer em meditar nela de dia e da noite, e na sua lei medita de dia e de noite com muito prazer. Na Bíblia em espanhol, já falei, ela é a delícia. Você come ela como se fosse uma coisa gostosa, não sei o que. O Hernandes Dias Lopes disse que a coisa mais gostosa que ele gosta é de pudim, né? Ele falou, nossa, eu não consigo resistir à tentação quando me oferece um pudim. Então, a palavra de Deus deve ser como um pudim naquele que gosta de pudim. Meu esposo, por exemplo, ele gosta da fruta do conde. Então, meu Deus, eu respiro fundo, gente, e eu como aquele negócio, aquela fruta do conde. Vocês não imaginam quanta dopamina no meu ser quando eu como uma fruta do conde. Meu esposo também gosta de fruta do conde e outras coisas. Ele gosta, que não é muito saudável, mas ele gosta. Então é isso, gente. A palavra de Deus. Você se alimentou? Ou você tá raquítico como os menininhos da África que não tem o que comer? Ou os que mesmo aqui que estão passando fome? Como está a tua vida? Você quer a tua bênção? Vai ler a palavra de Deus, vai desvendar os mistérios para que você seja próspero, bem-aventurado, né? Bem visto diante das pessoas e fecundo, porque você vai cuidar da tua esposa, você vai cuidar dos teus filhos e você vai ter um dia na semana para você ensinar eles como eles devem andar. Quantas mulheres precisam de uma palavra, gente, de uma proteção, porque o marido é proteção, o marido é abraço, o marido é tudo que uma mulher tem na vida, é o marido para acolher, para proteger, para dar uma palavra de conforto. E aí como que vai dar se não ler a Bíblia nem um dia? Nem um dia o filho vê ele dobrando o joelho, nem um dia vê ele lendo a Bíblia. Como que vai ser essa história? E também não consegue pôr em prática, porque não vai ter uma palavra, ele não vai nem saber como fazer, né? Sendo que daí, se você for lá em Efésios, tem bem escritinho lá, olha, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja, que ele é capaz de dar a vida, né? Tem gente orando e não precisa nem vou falar baixinho aqui, orando para que a esposa morra, orando para que o marido morra. Gente, o que é isso? Pelo amor de Cristo, crente. E bem tinha razão o Santiago falar, dessa boquinha aqui eu falo da minha também. Pode sair de uma só fonte água doce e salgada? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Nós vamos terminando a nossa live aqui. E eu gostaria que você expressasse alguma coisa, falasse alguma coisa aí, comentasse se você está gostando, se gostaria que eu pregasse a semana que vem sobre o tipo de Cristo, que seria uma pregação também sobre esse salmo. E Deus abençoe você, espero que a semana que vem nós vamos fazer a live no horário normal, que vai ser 9h30, tá? Eu começo 9h30 a live para nós desvendarmos esse salmo. Eu vou tentar deixar gravado isso daqui. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Se puder fazer comentário também, eu agradeço. Deus abençoe você. E eu quero orar agora, Senhor. Venha, Senhor, sobre essas pessoas que vão escutar, Senhor, que gostam da palavra, que têm o desejo, que sonham de ser bem-sucedido, Senhor, de ser fecundo, que a sua geração possa prosperar no dia de amanhã, Senhor, que possam ter para dar e não para pedir emprestado, Senhor. Vai com essa bênção que Davi dá aqui, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Senhor, nós pedimos essa bênção, Senhor, pedimos a cura, aquele que por uma casa vai escutar essa live, a cura, Senhor, está nas tuas mãos, e essa bênção também faz parte, Senhor, porque tu tiveste um ministério maravilhoso curando pessoas. Tu não quer que nós vivamos com dor. Tira todas as dores, Senhor, e cura para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço agora e para todo sempre, em nome de Jesus.